Amém? Amém. Graças, paz, irmãos. Tenham todos um bom dia. Me apresentar para vocês, meu nome é Robert. E há algum tempo eu fiz um canal no YouTube, né, com o intuito de compartilhar a palavra do Senhor. E só que eu fiz o canal e acabei que esfriando, né? Não tive aquela impulsação do começo. Mas só que esse desejo não veio de mim, ele foi gerado de Deus. Deus me deu esse desejo de compartilhar a palavra para vocês. E eu achei que o YouTube seria uma maneira mais fácil, porque ele abrange mais pessoas com mais facilidade. E assim, como eu falei, eu acabei esfriando, né? Mas como eu gosto muito de ver ministrações, vídeos, essas coisas pelo YouTube, e vi uma coisa que me partiu o coração. E foi isso que me impulsionou novamente a fazer esses vídeos, que eu tinha intenção de fazer vídeos semanais para vocês, compartilhando um pouco da palavra. E tinha esfriado, como eu falei há pouco, e esse vídeo em particular, ele me impulsionou novamente. Um vídeo que eu vi em relação a uma família de evangélicos. Eu creio que eram evangélicos. Só que o que me entristeceu bastante foi ao ponto que o evangelho está sendo contaminado, ao ponto que eles estão usando o evangelho para benefício próprio. Muitas pessoas aí usando o nome de Deus, usando o evangelho, usando o nome de Jesus Cristo para se promover. E eles chegam ao extremo ao fazer isso, a ponto de tirarem essas pessoas do caminho da verdade, né? Pessoas que estão precisando realmente de ajuda, pessoas que estão gritando por ajuda, e vão a lugares que não são o lugar certo, né? Digamos assim, para procurar ajuda. O vídeo que eu vi é mais ou menos, eu não entendi muito bem, mas o que me deu para parecer são pessoas totalmente enganadas a ponto de fazerem coisas, nossa, espantosas. Quando uma família foi no posto de gasolina abastecer e pagaram com papel com o tamanho do dinheiro, tamanho de uma cédula de dinheiro, e eles deram para o frentista acreditando que aquele dinheiro, que aquele papel em branco era dinheiro. Ou seja, podemos chegar à conclusão de que foram induzidos por líderes religiosos a fazerem tal coisa. Gente, é tão gritante porque eles estavam convictos de que aquilo era dinheiro. Chegaram a ligar para a polícia, os policiais tentaram convencer eles de que aquilo não era dinheiro, e eles estavam convictos daquilo. E a mulher abriu a bolsa e tinha um pouco de dinheiro lá, de papel, que eles acreditavam ser dinheiro. E a mulher falou, e eles perguntaram para ela: o que é isso? Ela: não, só tenho isso aqui, é dinheiro. E o policial perguntou: quanto? Ela falou assim: R$800. Ou seja, até que ponto nós podemos chegar, gente? Até que ponto o ser humano é capaz de chegar para adquirir lucros para si próprio? E pensando nisso, eu tive novamente o desejo de compartilhar o evangelho com vocês, porque a gente percebe que tem muita gente que ainda não conhece o evangelho. Tem muitas pessoas por aí procurando qualquer coisa como refúgio para si, e acabam encontrando essas pessoas de má intenção, de coração contaminado, que manipulam essas pessoas, esses pequeninos de Deus, como o próprio Jesus mesmo citou. E eu queria compartilhar com vocês algo relacionado a essas pessoas que já estavam previstas que ia acontecer, né? E eu queria compartilhar com vocês, está aqui na segunda carta de Pedro, tá? É 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz mais ou menos assim: e também houve entre vós, povo, falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de petição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão a essas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com a palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormitará. Ou seja, aqui o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ou seja, na segunda carta que ele mandou para o povo daquela época, ele digamos que ele está abrindo os olhos daquelas pessoas em relação ao que estava acontecendo e o que ainda iria acontecer, né? Ou seja, ele estava fazendo previsões futuras de que naquele tempo já existia falsos profetas, né? Assim como no Velho Testamento existia falsos profetas, e que no futuro haveria de vir falsos mestres, falsos doutores da lei, que introduziriam heresias no meio do povo de Deus, com o intuito de arrecadar fins para si próprio, a fim de arrecadarem lucros, e fazendo assim com que suas ovelhas se tornassem fruto de lucros para si. E isso nos deixa muito triste, isso nos magoa bastante, porque assim não é o objetivo da gente como cristão. E eu estou aqui não com o intuito de atacar essas pessoas, porque como o próprio Pedro disse, essas pessoas já estão com os dias contados, ou seja, o próprio Salvador Jesus Cristo se encarregará dessas pessoas. Então não é nosso objetivo aqui atacar pessoa X ou pessoa Y. A gente está aqui apenas para abrir os olhos dos irmãos em relação ao Evangelho. Ou seja, o que nós podemos entender com tudo isso? São pessoas carentes de ajuda e pessoas carentes de conhecimento. Como o próprio Salvador Jesus Cristo mesmo afirma: o meu povo perece por falta de sabedoria. Ou seja, a sabedoria é essa que nós podemos encontrar nas próprias Escrituras. Irmãos, nós cremos que o ser humano desde o princípio ele grita por uma liderança, ele precisa de uma liderança, mas essa necessidade de uma liderança entre o povo fez com que o povo se contaminasse. Desde o começo foi assim, quando o povo gritou por um rei, clamava por um rei, e Deus falou para eles qual seria a consequência de um rei, e eles mesmo assim quiseram. E não é diferente hoje. O ser humano ele precisa de uma base, de uma liderança para guiá-los, mas eles têm essa dificuldade de reconhecer a verdadeira liderança. Até em Cristo foi assim. Então assim, e o próprio Salvador Jesus Cristo nos deixou várias maneiras de descobrirmos a maneira certa, por onde procurar. E uma dessas maneiras que eu quero compartilhar com vocês está aqui em Mateus capítulo 13, certo? Eu quero compartilhar com vocês também em relação ao que foi profetizado, né? Mateus capítulo 7, irmãos, perdão. Capítulo 7, versículo do 15 ao 20. Olha o que foi que o Salvador Jesus Cristo falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, por seus frutos conhecereis. O próprio Jesus Cristo ele está falando que, conforme Pedro está falando, existia sim pessoas e sempre haverá pessoas dessa maneira, mas como é que nós vamos encontrar, como é que nós vamos descobrir que tipo de pessoas são essas? Pela palavra. O próprio Jesus Cristo está falando, é pela palavra. Pelos seus frutos conhecereis. Irmãos, vamos ver se está conforme as Escrituras. A gente não está aqui pregando para placa de igreja, para começo de conversa. Eu não vou dizer, irmãos, venham para cá, venham congregar comigo.
Primeiro porque eu não vou nem dizer qual é a minha congregação, para que não venha alguém por aí depois em comentários tá dizendo que a gente está querendo fazer dissensão entre as igrejas. De maneira alguma. Eu aconselho, irmãos, procurem uma igreja evangélica que vocês se identifiquem, mas sejam cautelosos, assim como o próprio Jesus Cristo está pedindo para que nós sejamos cautelosos. Procuramos ver quais são os frutos que essas árvores estão dando, porque o próprio apóstolo Pedro falou que existiria muitos falsos profetas, muitos falsos mestres que procurariam usar de pessoas como lucro, em benefício próprio. Então, irmãos, vamos nos acautelar, vamos procurar pelas suas obras, conhecer essas pessoas, se elas estão realmente preocupadas com o crescimento espiritual das suas ovelhas, se eles estão procurando fazer a vontade do Pai, porque tem muitos aqui que, como o próprio Jesus Cristo falou, a gente vai conhecer eles pelos seus frutos. Tem muita gente aí usando a palavra de Jesus, são lobos em pele de cordeiro. Tem muita gente aí chorando na frente da televisão. Oh, irmãos, me ajudem. Muitos falsos profetas, muitos falsos pastores por aí afora chorando descaradamente, pedindo. Irmãos, vamos entender o que Jesus bem falou. Não entesoureis, não juntei tesouros na terra, que a traça e a ferrugem come, o ladrão rouba e mina. Vamos juntar tesouros no céu. Irmãos, lembra das ministrações de Jesus? Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Lembra do evangelho de Atos? As pessoas vendiam suas propriedades e repartiam igualmente entre si. Eles não juntavam para si, eles juntavam e separavam, eles vendiam e separavam, eles dividiam tudo. Irmãos, vamos abrir os olhos para as escrituras, vamos ver, irmãos, o Jesus Cristo está vindo, tudo aquilo que foi profetizado está acontecendo. Então, irmãos, vamos ser cautelosos, vamos ser como aquele povo de Atos 17, os bereanos, quando os apóstolos pregavam. Eu quero compartilhar com vocês aqui o que é que está dizendo, Atos 17, 11. Bem rapidinho, os apóstolos diziam assim, ó: estes foram mais nobres do que os que estavam na Tessalônia, porque de bom grado receberam a palavra, examinando nas escrituras se as coisas eram assim. Ou seja, vamos ser como os moradores de Bereia, vamos pesquisar nas escrituras o que os pastores falam, se está com conformidade com as escrituras. Porque, irmãos, fica muito fácil a gente ser enganado. Não vamos ser cegos, porque tem muita gente aí cego sendo guiado por outros cegos, como o próprio Jesus Cristo falou, e ambos cairão no buraco. Irmãos, como eu estou falando, eu acabei de falar e vou repetir, não estou pregando placa de igreja, eu estou pregando o evangelho, e quero abrir os olhos, irmãos, da liderança por aí afora, dos líderes religiosos, porque, irmão, esse é uma coisa muito importante. Esse é um ministério que Jesus colocou nas nossas mãos, irmãos. Vamos amar pessoas, vamos ajudar pessoas, não vamos acabar de matar pessoas. Se vocês verem, irmãos, que tem líderes no meio de vocês que estão fazendo tais coisas, irmãos, vamos ensiná-los ao arrependimento, vamos fazer como Paulo, vamos exortá-los com amor e vamos tentar tirar essas pessoas do meio, porque está atrapalhando. A gente tem visto muito isso. E eu tive um tempo de meditação a respeito disso, né? Lendo aquela passagem do joio e do trigo, né? Mateus 13, quando Jesus Cristo falou a parábola do joio e do trigo, eu me perguntava: Senhor, mas por que, Senhor, dentro das igrejas? Por que existem tantas pessoas assim? E o próprio Jesus Cristo me respondeu nessa ministração do joio e do trigo. Há joio dentro da igreja também, irmãos. Infelizmente essa é a verdade. E eu perguntei: por que, Senhor? Por que o Senhor não tirou essas pessoas que estão contaminando a tua igreja? Ele falou que essa é uma estratégia de Satanás. Deus me deu essa revelação. É uma estratégia. Por quê? Porque Satanás estava tentando fora das igrejas a não deixar com que as pessoas entrassem e conhecessem a verdade. Mas ele estava tendo uma grande dificuldade. Então o que foi que ele fez? Ele trouxe os dele para dentro da igreja.
e assim ele quer minar a igreja de dentro para fora, porque a gente tem visto muito isso durante as nossas ministrações por aí afora. A gente tem ouvido muito isso da boca das pessoas que não são evangélicas. A gente vai ministrar para elas: irmãos, vamos, irmãos, visitar nossa igreja, vamos ouvir o evangelho. O que é que eles dizem? Ah, eu não vou não, até que eu gostava, mas pastor é tudo ladrão, esse povo só quer saber de dinheiro, esse povo não se preocupa com a gente de verdade. Ou seja, a gente vê não só por uma ou duas, mas a gente vê por várias bocas isso. Eles estão feridos, gente, com a igreja. Mas por quê? Por causa dessas pessoas corruptas que estão se introduzindo dentro da igreja. Então esse foi uma grande arma de Satanás para esses últimos tempos: minar a igreja. Ou seja, é uma forma de que ele consiga afastar as pessoas. As pessoas não entram e as que estão dentro saem, porque se contaminam, e sem perceber elas se contaminam. A gente tem visto isso muito, a gente tem pesquisado bastante a respeito disso. Pessoas morrendo porque entrava por amor e foram sufocadas com tanta ganância de falsos doutores, falsos mestres. E nós temos que nos acautelar em relação a isso, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Eu vejo muita guerra entre as igrejas, denominação X, denominação Y, brigando entre si. Ah, aquele ali é isso, aquele é acolá isso. Irmãos, não é o nosso objetivo. Lembra o que o próprio Salvador Jesus Cristo falou: se um reino é dividido entre si, logo ele não se subsistirá. Ou seja, ele vai se destruir por conta própria. Irmão, e o reino de Jesus Cristo não pode ser dividido. O próprio Salvador Jesus Cristo falou, quando o apóstolo chegou lá reclamando que tinha alguém que estava falando no nome dele e não andava com ele, para que não fizesse aquilo, porque se ele estava falando de Jesus, ele não era inimigo de Jesus. Então nós temos que entender isso. Irmãos, são várias igrejas. Jesus Cristo, ele não é uma casa, ele não é um templo de concreto ou de madeira. Nós também não somos isso. E a igreja não é uma casa. A igreja somos nós, cada um de nós somos a nossa própria igreja. O templo de Jesus, como o próprio Deus falou, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo. Então não é a denominação X, denominação Y que vai salvar. É a nossa fé em Jesus Cristo, é nós sermos servos de Jesus Cristo, como a própria palavra falou, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, irmãos, vamos nos acautelar em relação a isso, vamos abrir nossos olhos, porque tem muita gente também que pede para ser enganado, né, irmão? Convenhamos, tem muita gente que pede para ser enganada. E eu gostaria de finalizar com esse versículo que está em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 4, do 3 e o 4, diz assim, ó: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Ou seja, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteos, ele nos adverte a esse perigo que estava por vir e que chegou, e que nós estamos no auge desse tempo. Hoje as pessoas não suportam a sã doutrina, elas não suportam a doutrina verdadeira do evangelho, e por isso que existe tanta dissensão entre as igrejas. É por isso que existe tantas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não suportam a sã doutrina. Irmãos, a verdade é essa: se os pastores vêm para falar a verdade, os irmãos se escandalizam logo. Nossa, esse pastor é muito duro, eu não vou ficar naquela igreja. O pastor pede coisas que nós não podemos suportar, e vão atrás de pastores que aceitam tudo que eles querem. Pastores que aceitam igrejas se escandalizando com abominações que nem a gente vê. Não vou citar, mas tem pessoas, né, que aceitam tanta coisa dentro de igreja que a gente vê até pastor vestido de mulher. Irmãos,